Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo? Estamos ou não estamos? O pessoal tá entrando. Joana, seja muito bem-vinda. Beatriz, seja muito bem-vinda também. Inês, pessoal chegando aí. Diogo, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao nosso segundo encontro. Bom, pessoal, vou direto ao ponto aqui enquanto o pessoal do fundão chega, beleza? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar aqui sobre uma frase muito famosa do Robert Shiller. Para quem não conhece o Robert Shiller, vamos falar também quem foi o Robert Shiller, né? Na verdade, quem é, ele ainda está vivo. Que é a seguinte frase: não é possível prever o futuro com certeza, mas é possível se preparar para os diferentes cenários. Ao longo aqui da nossa live, eu vou estar olhando aqui para baixo, porque eu fiz um roteiro, né? Então tá tudo roteirizado aqui para não esquecer de passar nenhum ponto importante, beleza? Pessoal tá chegando por aí, já vamos começar aqui, beleza? A galera do fundão vai chegar meio atrasada, paciência. Essa live aqui, pessoal, ela vai ser dividida aqui em alguns tópicos, tá? O primeiro deles é esse daqui, introdução. Segundo tópico, quem é Robert Shiller, por que a gente deveria escutar o que ele tem para dizer. Terceiro tópico, a gente fala sobre o que o Robert Shiller trata no livro Irrational Exuberance, que é esse livro daqui, como que a gente pode aplicar isso para nossa carteira de investimentos. Quarto tópico, contextualização dessa frase. Não é possível prever o futuro com certeza, mas é possível se preparar para diferentes cenários. Quinto tópico, estratégias para se preparar para diferentes cenários, como botar em prática isso em uma carteira de investimentos diversificada. Estudos de caso e exemplos práticos para a gente começar a finalizar. E a conclusão no final com um resumo, beleza? E eu queria começar essa live de hoje com a imagem que eu postei nos stories, né? Essa daqui, não sei se eu vou estar tampando, estou tampando, né? Mas o que essa imagem aqui mostra? Essa imagem aqui mostra a rentabilidade da minha carteira de ações nos Estados Unidos desde o começo de 2016. Eu comecei a investir nos Estados Unidos em 2015. Só que o que acontece é o seguinte: em 2015 eu comecei a comprar uma ou outra ação, então eu tinha Disney, depois adicionei Chipotle, depois eu comecei a comprar alguns REITs, então era uma carteira que ela era muito concentrada. Então eu decidi pegar 2016, porque já era uma carteira relativamente diversificada, com pouco risco diversificável, né? Quem estava aqui no nosso encontro de ontem, que a gente fala sobre o que é risco diversificável e não diversificável. E essa carteira de investimentos, ela teve uma rentabilidade de 316% em reais, contra 126% em dólar, ou do Ibovespa, tá? Essas rentabilidades aqui já estão em reais. E um ponto que é bastante interessante, né? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque o conteúdo dessa sequência de aulas que eu estou dando aqui no Instagram é exatamente o conteúdo, essa imagem é exatamente o resultado prático dessa teoria que eu estou passando para vocês aqui de forma aplicada, todos os dias, 8 horas da noite, de forma sequencial. Para quem perdeu a aula passada, não tem problema, ela ainda está lá no meu feed, tá? Você pode assistir depois no nosso primeiro encontro. E eu também queria aproveitar para mostrar esse gráfico daqui, que eu também acabei postando nos stories, tá? Esse gráfico aqui, ele mostra a evolução dos dividendos dessa minha carteira norte-americana. Então ali 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e agora 2023, a gente está ainda no começo do ano, a barrinha está menor. Mas o que eu queria mais chamar a atenção aqui sobre essa imagem é exatamente como que esses dividendos estão sendo recebidos em cada um desses anos, tá? Reparem, os valores aqui não importam, tá? Mas reparem que cada uma dessas cores, elas representam um ativo diferente que contribuiu com aquele dividendo. Então, lembra quando a gente falou da carteira diversificada no encontro passado? E a importância de você ter uma carteira que tenha uma quantidade muito pequena de risco diversificável? Porque eu não quero essa carteira me gerando renda passiva com uma grande concentração em poucos ativos. Eu quero exatamente essa estratificação que vocês estão vendo aqui. Ela é tão grande que nem dá para ver a quantidade total de ativos, tá? E essas maiores barrinhas, os quadradinhos maiores, são os ETFs, que a gente vai falar sobre eles amanhã, tá? Não tem problema ter algumas posições grandes, desde que sejam através de ETFs. Então, um ponto também que eu queria destacar aqui, antes da gente começar especificamente o conteúdo da nossa aula, é que reparem que teve um salto bem expressivo do ano de 2020 para o ano de 2021. Aquela barrinha ali, ó,
2020 é a que está mais ou menos no meio, pô, deu uma porrada para 2021. Por que que isso aconteceu? Obviamente que eu fiz novos aportes, conforme eu faço praticamente todas as semanas ao longo do ano. Para quem me acompanha aqui sabe que eu costumo fazer aportes semanais. Inclusive tem um destaque lá no meu perfil como eu invisto. Mas de 2020 para 2021 a gente tem uma valorização muito grande do dólar frente ao real. Então reparem, quando você tem uma carteira de investimentos dolarizada, quando o dólar sobe, a sua renda passiva ela praticamente dobra sem que você tenha que fazer muita coisa. Que foi basicamente esse efeito ali de 2020 para 2021. De 2021 para 2022 não teve tanta diferença assim, porque o dólar não se valorizou tanto. Mas um outro ponto também que é importante é que a minha estratégia de investimentos ela não busca só empresas de dividendos. Em uma carteira que é composta majoritariamente por empresas de dividendos, você não vai ver esse gráfico fazendo esse exponencial que tem aqui. Reparem que tem uma exponencial. Os dividendos crescem de uma forma bastante agressiva, né? Óbvio que alguns anos crescem mais, outros anos crescem menos, mas a gente tem uma tendência exponencial. Por que que isso acontece? Porque a gente tem na carteira também empresas de crescimento. As empresas de crescimento, elas tendem a crescer e o dividendo, apesar de ser menor hoje, ele tende a ser maior no futuro. A gente vai aprofundar um pouco mais nesse tópico lá na aula que a gente vai falar sobre o Peter Lynch mais pra frente. Mas eu já queria deixar essa pinça aqui para mostrar para vocês a exponencialidade dos dividendos. Quando a gente olha a carteira de investimentos, deixa eu puxar aqui, peraí. Quando a gente puxa a carteira que gerou esse retorno, esse crescimento exponencial de valorização, você pode pensar assim, Fábio, isso nem é tão relevante, né? Porque o outro gráfico era de dividendos, tá? E aí cada barrinha representava o dividendo recebido por um ativo em cada um dos anos. Esse crescimento exponencial da carteira, você pode achar que não é tão relevante, porque, Fábio, eu não vou vender minha carteira, então tanto faz quanto ela vale. Mas uma carteira, quando ela se valoriza, ela reflete exatamente a quantidade de renda passiva que você recebe. Porque se as empresas que você está investindo, elas estão crescendo, tendo lucros cada vez maiores, você vai receber dividendos cada vez maiores, conforme na imagem que eu mostrei anteriormente, e isso vai refletir também nas empresas valerem mais. Uma empresa mais lucrativa que paga mais dividendo, ela também vale mais. Então isso reflete também nas cotações, tá? Então, para começar, eu queria mostrar esse gráfico. E essas aulas que eu estou fazendo aqui todos os dias, 8 horas da noite, elas servem exatamente para mostrar para vocês qual que é o alicerce teórico e prático que eu utilizei para construir essa carteira. Deixa eu passar aqui para o próximo. Beleza. Então, no final do dia também é importante a gente lembrar, né, por que você está aqui assistindo, e queria agradecer a sua presença aqui. A gente está com 215 pessoas ao vivo, muito obrigado a todos. Prometo ser breve, tá? Eu tô com o relógio marcando aqui o horário da live, a gente está com 3 minutos de live, comecei nos 8h05, então prometo aproveitar ao máximo o seu tempo aqui, beleza? Mas eu queria destacar aqui um ponto que é importante, que para que serve patrimônio, né? Para que a gente está aqui? Basicamente, para a gente construir o nosso caminho rumo à independência financeira, mas não no sentido de você não precisar mais trabalhar, mas no sentido de você ter cada vez uma vida mais tranquila. Patrimônio, no final do dia, só tem 3 utilidades, que é te dar segurança, que é realizar os seus sonhos pessoais que você tenha, e também para você poder ajudar as pessoas que você acha que devam ser ajudadas, tá? Então, nessa sequência de aulas, a gente vai falar exatamente sobre como construir isso. No final dessa sequência de lives, a gente também vai abrir as inscrições para o Dollar Masters, que é o meu curso, mas eu até falei sobre isso hoje nos stories, né? Se não fizer sentido para você estar com a gente nessa turma, tudo bem, não tem nenhum problema, mas eu prometo para vocês que esse conteúdo que a gente vai ver aqui durante esses 10 dias vai agregar muito para sua carteira de investimentos. Então, eu conto com vocês aqui todos os dias, 8 horas da noite. Respondendo a última pergunta que eu tenho recebido, Fábio, como é que eu faço para assistir as aulas passadas? Você pode ir lá no meu feed para assistir a aula anterior, ela ainda está lá, mas se você quiser receber ao final desse evento aqui a gravação de todas as 10 aulas no seu e-mail bonitinho, é só você se cadastrar no link que está lá no meu perfil, que é o link da lista VIP das inscrições do Dollar Masters. Lá no final eu vou mandar a gravação de tudo aqui para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Fechado? Então vamos aqui para a nossa primeira parte da aula. Quem que é o Robert Shiller? Robert Shiller foi um dos primeiros caras que eu tive contato quando o assunto é investimentos por longo prazo, porque eu fiz um curso dele. Na época, esse curso estava só disponível lá em 2010, acho que foi 2010. Ele tinha um curso na Universidade de Yale lá nos Estados Unidos.
a mesma do David Swensen, que a gente falou ontem, então o Robert Tiller ele dá aula lá também, mas ele tinha um curso que estava lá na plataforma de Yale em 2010, foi um curso que eu paguei, na época custou tipo uns $500 para fazer, você recebia um certificado, enfim. E é um curso bem legal, tá? Ele não é um curso muito prático de investimentos, é um curso bastante teórico, ele envolve mais o mercado financeiro como um todo do que a prática em si, mas tem várias lições interessantes. Esse curso do Robert Tiller hoje, ele está disponível lá no YouTube, tá? Tem lá, são 20 e poucas aulas, de 1 hora cada uma. Quem tiver tempo e tiver curiosidade, eu recomendo. Mas o Robert Tiller, ele formou na Universidade de Michigan em 1967 e depois ele fez o doutorado dele na Universidade de Massachusetts, né, lá em Boston, em 1972. A Universidade de Massachusetts fica lá perto de Harvard, onde eu estudei. E ele ganhou, olha que interessante, tá? O Robert Tiller, ele é um economista comportamental. Muita gente me perguntou, Fábio, por que você deixou... Cadê? Deixa eu ver aqui, eu separei os livros, estão todos aqui em cima, não sei onde eu coloquei. Por que você deixou o Richard Thaler de fora? Porque a metodologia do Richard Thaler e os trabalhos do Richard Thaler são muito parecidos com o do Robert Tiller. Então, desde trazer nessa sequência dos grandes aprendizados dos 10 grandes investidores, o Robert Tiller no lugar dele. E o Robert Tiller, olha que interessante, ele é um economista comportamental, ele estuda o comportamento das pessoas na bolsa e ele ganhou o prêmio Nobel em 2013 por causa disso. Mas olha que interessante, em 2013 quem também ganhou o prêmio Nobel foi o Eugene Fama, exatamente com uma teoria completamente oposta do Robert Tiller, que é a hipótese dos mercados eficientes. A gente vai ter uma aula também específica só sobre os ensinamentos do Eugene Fama aqui nessa sequência. Então, olha que interessante, 2 economistas ganharam o prêmio Nobel tendo abordagens completamente distintas sobre como as pessoas investem no mercado. E aí fica a minha recomendação e a hora do print, tá? O conteúdo dessa aula aqui ele foi baseado basicamente no conhecimento desse livro aqui, Irrational Exuberance. Não sei se tem a tradução desse livro para português. Printem aí para quem tiver interesse em estudar depois, é um livro bem interessante. E tem um outro livro dele que é legal também, que é esse daqui, ó, Finance and the Good Society. É um livro legal, é um livro mais sobre a dinâmica econômica do que investimentos por si só, esse daqui especificamente. Mas é um livro também para quem gosta de devorar os livros, que vale a leitura. E no Irrational Exuberance, basicamente o que o Robert Tiller mostra, e a abordagem dele, é sobre os ciclos econômicos e as bolhas especulativas, né? E aí a gente entra numa seara muito delicada, porque isso vai totalmente contra a hipótese dos mercados eficientes, que é uma teoria muito mais empírica, muito mais aceita, vamos dizer assim. E exatamente a crítica do Eugene Fama sobre o Robert Tiller é que os economistas comportamentais, eles mostram exemplos, mas não criam teorias em cima disso, então a gente não tem muita aplicação. Mas o que é interessante é que ele fala sobre esses grandes ciclos de mercado, grandes altas, grandes baixas, e a gente vai abordar isso aqui nessa aula, como incorporar esses ensinamentos na sua carteira de investimentos. A gente não teve nenhum trabalho específico, não foi um paper que ele publicou, diferente do Eugene Fama, que ele publicou o Five Factor Model em 2013. O Robert Tiller ele não publicou nenhum paper específico que levou o Nobel, mas foi uma sequência de estudos e de livros que ele publicou que fez ele ganhar o prêmio, tá? Então, vamos passar aqui para a nossa próxima parte da live, que é a parte sobre o livro, né? Irrational Exuberance, ou seja, exuberância irracional, traduzido para português. E o que ele quer dizer com isso, né? O que esse título quer dizer? Ele quer dizer basicamente que o preço dos ativos são influenciados por fatores psicológicos, comportamentos de manada e superotimismos em grandes momentos da nossa economia. E quando ele fala de ciclos de mercado, é importante a gente ver, deixa eu puxar a imagem que eu trouxe aqui, esse gráfico, né, que ele é bem famoso, eu mostro em praticamente todas as minhas lives, que é o gráfico da valorização das ações, da renda fixa, do tesouro lá norte-americano, do ouro e do dólar, desde 1802 até hoje. Esse gráfico não é do Robert Tiller, esse gráfico ele é do Jeremy Siegel, de um outro acadêmico, mas esse gráfico ele mostra muito bem, né, que as ações tiveram uma valorização extraordinária no longo prazo. $1 investido lá em 1800 virou hoje mais de $1 milhão. Eu estou tampando aqui, esse gráfico vai só até 2013, mas a gente trazer para hoje, $1 lá atrás virou mais de $1 milhão, né? E esse gráfico aqui ele já é ajustado pela inflação.
A renda fixa, na verdade aqui não é renda fixa e tesouro, tá? Tá mal traduzido. Aqui é renda fixa de longo prazo e de curto prazo. A diferença entre eles trouxe um retorno relativamente expressivo, mas reparem que praticamente desde que o padrão ouro deixou de existir, a renda fixa praticamente só protegeu os investidores da inflação, né? Lembrando que esse gráfico já está expurgando a inflação dos retornos, já é o retorno real. Então vejam que mais ou menos da metade do gráfico ali, a renda fixa tendeu a andar de lado, né? Exatamente por causa do padrão ouro, e foi quando o dólar começou a se desvalorizar, né? Olha como o dólar antes mantinha o poder de compra, um dólar de 1800 até 1930 mais ou menos, ele conseguiu manter o poder de compra, depois desabou por causa da inflação, e o ouro passou a ter uma volatilidade maior e até proteger os investidores contra a inflação. Mas trazendo isso aqui para o Irrational Exuberance, a gente vê que a bolsa ela sobe em ciclos, né? Ela sobe caindo. A gente tem essa tendência de longo prazo, mas a gente tem períodos que a bolsa não anda tão forte assim. Esses períodos costumam até parecer ser um pouco longos, né? Trazendo aqui para o exemplo que eu trouxe para vocês da minha carteira, lá nos Estados Unidos, se vocês repararem aqui, tá tampando um pouquinho por causa dos comentários, tá? Mas ali no começo, a minha carteira ficou andando de lado um bom tempo, né? Ali 1 ano, 2 anos, mais ou menos. Então, acontece, tá? Eu sei que vários de vocês começaram a investir lá em 2020, um pouquinho antes, talvez, e a carteira tá andando de lado. Isso é comum, a gente ter ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes 5 anos da bolsa andando de lado para, de repente, ela subir de uma forma bastante agressiva. A gente falou sobre isso na aula de ontem também. Então é importante entender que existem esses ciclos no mercado, tá? Ah, Fábio, tá bom, mas esses ciclos, como é que eu vou aproveitar eles para construir minha carteira? Você não vai aproveitar, tá? A gente já vai tratar sobre isso. O Robert Shiller, ao mesmo tempo, ele também ficou muito famoso pelo estudo do preço dos imóveis lá nos Estados Unidos, tá? E, bom, pessoal, eu sei que os gráficos aqui no Instagram eles não ficam tão bons assim, tá? Mas eu tô lendo aqui eles, eu acho que dá para ter a sensibilidade. Eu não quero que vocês se apeguem muito aos valores específicos, mas mais para a ideia desses gráficos. Eu não vou desativar os comentários porque eu gosto de ficar vendo, tá? Parece que não, mas eu tô vendo os comentários que vocês estão colocando aqui embaixo, tá bom? Esse gráfico aqui, e o Robert Shiller, ele ficou famoso por um índice que ele chama de Case-Shiller House Index, que é um índice que ele montou, e vejam que esse gráfico vai lá desde 1880, né? 1890 é o começo do gráfico. Então ele pegou ali praticamente 140 anos de mercado e viu como que o preço das casas oscila. Esse gráfico aqui ele também já é ajustado pela inflação e ele pega todos os grandes mercados norte-americanos, tá? Isso aqui é o preço das casas, né, de residências lá nos Estados Unidos desde 1900 até hoje, já ajustado pela inflação. Então, qual a conclusão que a gente tira desse gráfico? Que o preço das casas, ele basicamente se corrige pela inflação, né? No longo prazo, com alguns ciclos de alta e de baixa, mas os imóveis tendem a se corrigir pela inflação. E é exatamente por causa desse gráfico que a gente pode extrapolar que os dividendos dos fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles que investem em imóveis, e os dividendos dos REITs de tijolo, eles tendem a crescer pela inflação e as cotas, né, e as ações tendem a se valorizar pela inflação, pelo menos no longo prazo, principalmente no caso dos FIIs, tá? Por isso que a gente fala que aquele retorno é real. Mas a gente tem esses períodos de alta e de baixa, né, do mercado imobiliário como um todo. Isso é a linha azul, que mostra o preço das casas. A linha verde ou amarela, não sei como é que vocês estão vendo aí, mostra o preço de construção. E a linha rosa mostra a evolução da população. E a linha cinza lá embaixo mostra as taxas de juros durante esse período. Então o Robert Shiller também ficou muito famoso por estudar bastante o mercado imobiliário e falar um pouquinho desses ciclos imobiliários. E antes de eu fechar a imagem, deixa eu chamar ela de volta aqui. Quando a gente pega esse gráfico atualizado para hoje, né? Porque reparem, esse pico no final do gráfico aqui foi antes da crise do subprime que a gente teve em 2008. Com a crise do subprime, e quem nunca assistiu o filme A Grande Aposta, um filme que eu recomendo você assistir assim que acabar essa live, anota aí, A Grande Aposta, um filmaço, um casting absurdo, muito legal o roteiro, vale a pena, que fala só sobre a crise do subprime e o mercado de ações. Quando a gente teve a crise subprime, os imóveis se desvalorizaram, só que hoje esse gráfico ele já passou o topo de antes da crise, né? Se a gente fosse atualizar esse gráfico, ele estaria batendo quase aqui em cima no 1000, tá? Então é importante entender que esses ciclos acontecem, mas eles são bastante imprevisíveis, que era o próximo ponto
que eu queria trazer aqui. Então, o que o próprio Robert Shiller fala no Rational Exuberance, e o livro trata, por que esse livro é tão legal? Ele é um livro que trata sobre exatamente essas dinâmicas. Então, fala sobre a bolha das tulipas, a bolha das .com, a crise do subprime, e esses grandes ciclos de mercado. Mas o que é interessante é que ele mesmo coloca no livro, esses ciclos eles são muito, muito imprevisíveis. Você não consegue obter benefícios práticos através de uma análise de você tentar acertar só a alta do ciclo. Ele fala, e é exatamente por isso que os economistas comportamentais eles não têm um modelo para prever isso. Eles só falam, olha, olhando para trás, isso daqui foi uma bolha. Olhando para trás, isso aqui foi uma bolha, né? Que o que eles definem como bolha são quedas abruptas no valor dos ativos, né, em questão, ou imobiliário, ou mercado de ações, enfim. Mas não existe um modelo para prever, porque isso acontece de forma extremamente caótica. O nosso universo, ele acontece de forma caótica. Eu vou chamar de novo aqui uma imagem que eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá? Esqueçam aqui os valores. O nosso universo da vida real, ele é muito mais parecido com a performance desses gráficos, seja da minha carteira aqui em azul, seja do Ibovespa em laranja, do que com o CDI, né? Do que o CDI que está em rosinha ali embaixo. E o que é interessante em relação a isso? O nosso cérebro, ele é condicionado. O nome do filme é A Grande Aposta, tá? O nosso cérebro, ele é condicionado para querer ter previsibilidade. A gente quer ter previsibilidade no nosso trabalho, a gente quer ter previsibilidade de renda, a gente quer ter previsibilidade nos investimentos. E aí o mercado financeiro cria uma estrutura para te dar um investimento que parece ter nenhum risco, porque afinal de contas ele sobe em linha reta. Tá? Nem era um assunto dessa live, mas eu queria trazer isso daqui que é importante. Para tentar dar conforto para os investidores. Porque, afinal de contas, quando você investe num título de renda fixa, quando você está emprestando dinheiro para alguém, quando você deixa seu dinheiro na poupança, quando você deixa dinheiro no CDB do banco, quando você deixa no Tesouro, por exemplo, você está emprestando o seu dinheiro. No caso da poupança, o CDB você está emprestando para o banco, e no caso do Tesouro, você está emprestando para o governo. Mas o seu retorno, ele é um retorno muito controlado. Mas na outra ponta, o que o banco está fazendo? Ele está pegando o seu dinheiro, te pagando o CDI e está emprestando esse dinheiro para um terceiro, que pode ou não pagar o banco, a instituição financeira. Então, a outra ponta do banco, ela funciona dessa forma caótica, com volatilidade, porque o nosso universo é caótico. Quando eu falo em caótico, é um termo bem técnico, matemático, né? Que o nosso universo ele é composto por sistemas que são muito sensíveis a condições iniciais. É mais ou menos quem já viu o efeito borboleta deve ter essa ideia do que é um ambiente caótico. É um ambiente quando você faz uma pequena mudançazinha hoje, daqui 10 anos já está tudo diferente por causa disso. Então, a antifragilidade, que é um conceito até trazido pelo Nicolas Taleb, no livro Antifrágil, que é um livro famoso, você está muito mais bem protegido quando você tem essa dinâmica de volatilidade na sua carteira do que quando você está ali de uma forma frágil, totalmente estática, né? Foi isso que a gente falou, inclusive, na aula de ontem. Muita gente deixa o dinheiro todo na renda fixa, achando que está super protegido simplesmente porque não tem volatilidade, e de repente um banco quebra, de repente tem uma alta de inflação muito grande e aquele juros pequenininho não vai te proteger. Eventualmente você pode ter um confisco, né, igual a gente teve no plano Collor, por exemplo. E eu não estou falando isso para você não ter renda fixa na carteira, tá? Eu acho que sim, a maioria dos investidores que estão aqui deveria sim ter renda fixa. Mas reparem que a natureza do universo não é a natureza da renda fixa, tá? A natureza do universo é a gente ter essas dinâmicas de volatilidade. E muitas vezes a gente está mais protegido com essa vol do que sem ela, tá? Era esse conceito que eu queria trazer aqui. Então vamos lá. Para quem já assistiu A Grande Aposta, eu recomendo também o Too Big to Fail, que é um documentário bem legal também sobre a crise do subprime. Too big, né? Grande demais para quebrar. Too big to fail. E no livro, o próprio Robert Shiller, ele fala, né, sobre a imprevisibilidade desses ciclos. E logo em seguida, esse estudo aqui, o Robert Shiller fez, se eu não me engano, foi alguns anos depois dele publicar o livro, né, o Irrational Exuberance. Eu acho que ele foi publicado, ó, se eu ver aqui, acho que ele foi publicado há bastante tempo, acho que ele é de 2005, ó, copyright 2005. E alguns anos depois, o Robert Shiller, ele rodou... Ixi...
Cadê o gráfico? Tá aqui. Ele rodou esse estudo daqui, que é um estudo que eu também já apresentei para vocês algumas vezes, né? Então, lá em 2013, mais ou menos, acho que foi quando ele fez esse estudo aqui, 2015, ele simulou 2 cenários, né? Então, um cenário onde o investidor sabe acertar os ciclos econômicos e ele compra somente nas quedas, né? Ele só compra quando a bolsa está na mínima, e repare que uma mínima é definido, né? São esses pontinhos vermelhos do gráfico. O investidor que só compra na mínima, que é definido pela o menor ponto entre dois topos históricos. Então, o investidor tem que saber o futuro, né, para ele conseguir saber que aquilo ali é a mínima. E a gente tem um investidor que compra todos os meses, né? Quem compra só na mínima ele chamou de buy the dip, ou seja, compre na queda. E o dollar cost averaging, o DCA, ele é um investidor que compra todos os meses. E para surpresa, né, a gente tem um investidor que compra todos os meses, ele conseguindo ter um patrimônio maior no longo prazo do que quem compra só nas quedas. Essa simulação aqui, ela considera um investimento mensal de $100 nesses 2 cenários, né? Reparem que o investidor ali da linha azul, que é quem compra só na queda, ficou, por exemplo, de 2020 até 2008, antes da crise do subprime, acumulando capital e comprando só lá na queda no fundo do subprime. Então, a explicação para esse gráfico ela é relativamente lógica, né? Porque quando a bolsa fica em muitos períodos de alta, você teoricamente ficaria muito tempo sem comprar. Então, o custo, né, o investidor que só compra na queda, o custo de você tentar acertar o ciclo é exatamente você ficar de fora da bolsa. E aí eu aproveito até para chamar uma frase genial do Peter Lynch. Vai ter aula aqui sobre o Peter Lynch, né? Vai ser acho que daqui umas 5 para frente é sobre o Peter Lynch. Já falo sobre o método de seleção de ações dele. Mas ele fala o seguinte: mais dinheiro foi perdido tentando evitar as crises do que nas próprias crises. E essa frase é genial, porque desde 2013 estão falando que vai ter crise na bolsa norte-americana, a bolsa multiplicou por 4 vezes de lá para cá, e agora eventualmente vai ter uma queda, vai subir, vai cair, vão ter os ciclos naturais. Então a gente tentar acertar esse timing é muito ruim, tá? É muito difícil. Vai ter investidor perguntando, mas quando cai entre 2020 e 2010 o cara não compra? Compra, o cara comprou ali, ó, na queda do subprime ali em 2008. Aquele pontinho vermelho ali embaixo do gráfico azul. Ele ficou esse tempo inteiro fora da bolsa, ou seja, a bolsa, teoricamente, o último aporte que ele fez ali foi nos anos 2000, pegou a queda das .com, não comprou, teve uma leve recuperação, e quando caiu no subprime ele comprou só lá embaixo. E o investidor que comprou todos os meses terminou com quase $300 mil versus $220 mil mais ou menos ali do investidor que sabia comprar só nas quedas. Agora repara que esse cenário aqui ele é totalmente hipotético, porque ninguém consegue fazer o buy the dip, né, comprar só nas quedas. Ninguém consegue fazer isso. Isso aqui tem tudo a ver também com o assunto que a gente vai tratar na live do Charlie Munger, que vai ser a última, que é muito mais importante você acertar as empresas que você vai investir do que você acertar o timing ou até mesmo o valuation ali delas no curto prazo. Então, quando o Robert Shiller ele fala pra gente, olha, não é possível prever o futuro com certeza, mas é possível se preparar para diferentes cenários, é exatamente isso que ele está querendo dizer. Você entender, né, e é o que eu falo bastante para vocês assim, normalmente quem faz o buy and hold estuda muito, tenta entender muito, mas age pouco. Quanto melhor você entender essas dinâmicas do mercado, mais você vai conseguir se comportar com uma visão de longo prazo e dentro da sua estratégia. Se você entende que a bolsa vai oscilar dessa forma e que os proventos tendem sempre a ir crescendo ali de forma exponencial, tá tudo certo. Se você entende que os ciclos econômicos existem, mas que eles ao mesmo tempo são praticamente imprevisíveis de acontecer, de você acertar, e você vê que todo mundo está falando de que a gente está no final do ciclo de alta, pode botar aí desde 2000, o subprime foi 2008, 2014 já tinha gente falando que estava no fim do ciclo, e a bolsa subindo, subindo. Uma hora a gente vai ter esse ciclo, né? E a gente não consegue saber até onde esse ciclo vai, né? Tanto para baixo quanto para cima. Acho que essa é a principal lição. E também esse ponto é importante de entender da natureza caótica dos investimentos, né? Quando a gente tem uma incerteza muito grande, a gente está inserido num ambiente de incerteza grande, o que a gente tem que fazer, a melhor estratégia possível, é a gente conseguir mitigar o risco ao máximo, conforme a gente falou na aula anterior, diversificando ao máximo a nossa carteira e tentando obter o alfa, né, esse spread de ganho, de forma consistente no longo prazo, sem mudanças muito dramáticas.
E eu queria trazer também, apoiando essa aula, 5 pilares do estoicismo, que é uma filosofia que enfatiza a aceitação das circunstâncias da vida. Inclusive, quem gosta desse assunto, eu recomendo vocês lerem esses kits que tem sobre o estoicismo, você encontra na Amazon, tá? Quem quiser dar print. Que tem os livros do Sêneca, tem os livros do Marco Aurélio, tem os livros do Epiteto, que são os principais nomes, né, os principais expoentes do estoicismo. E dentro do estoicismo, e trazendo isso para dentro do conceito do Robert Shiller, da gente saber que o futuro é incerto, mas agir da melhor forma possível diante deles, isso tem tudo a ver com o estoicismo. Os 5 pilares do estoicismo basicamente são o foco no que pode ser controlado. Então o investidor ele tem que sempre se preocupar com o que está dentro do controle dele. Então, se vai ter uma guerra na Ucrânia, essa guerra na Ucrânia vai acabar, como que vai acabar, como que está a política internacional, eleições, né, no Brasil, no exterior, tudo que está fora do seu controle, você não se importa. Você se importa com o que está sobre o seu controle. Tudo bem, você pode agir de uma forma X ou Y, dependendo do que está acontecendo lá fora, né? Isso não tem nada a ver. Mas se você não tem controle sobre aquilo dali, o que você vai fazer? Você vai aceitar o que está vindo de fora e focar naquilo que pode ser controlado, que é a sua tomada de decisão e a sua diversificação de carteira, tá? A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho e como escolher essas ações, tá? A gente vai ter assuntos específicos sobre stock picking na aula do Peter Lynch, na aula do Charlie Munger, na aula do Warren Buffett, na aula do Philip Fisher, vai ser uma aula fenomenal também, tá? Mas é importante a gente ter esse alicerce aqui que eu tô trazendo nas primeiras aulas. O segundo tópico do pilar do estoicismo é o controle das emoções. O investidor saber controlar as próprias emoções. E é por isso que eu bato tanto na tecla de quem está começando na bolsa, começar com um valor pequeno do patrimônio. Não precisa começar com um valor muito grande. Eu trouxe até aqui alguns exemplos, tá? Que eu vou passar para vocês mais para frente. Mas eu peguei aqui algumas informações, né, que alguns alunos meus mandaram sobre a evolução da carteira de investimentos, né? Eu sei que aí não está muito bom a visualização, porque aqui no Instagram fica meio zoado, mas essa carteira aqui é de uma aluna minha, que ela começou a investir em janeiro de 2020, tá? E cada barrinha dessa é um mês de recebimento de dividendos, de proventos. Então ela começou recebendo R$387 lá em janeiro de 2020, que é aquela barrinha lá no começo, depois passou ali para R$1.000, ficou perto de 500, 900, até ter esse salto ali de 16 mil, que foi a amortização de um fundo imobiliário da carteira dela. Ali no ano de 2021 ela já estava recebendo uma média de R$2.000 por mês, 2.500, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque não é muito regular isso, mensalmente falando. E aqui nos últimos meses ela recebeu 5.900, 6.300, 6.700, 4.000, 7.000 por mês, né? Começando em um curto tempo. Então, exatamente para isso que a gente olha, né, no longo prazo, para a evolução da renda passiva junto com a evolução da carteira, essa renda passiva vindo de uma forma diversificada. Então, o que está no nosso controle, né, sob a ótica do estoicismo? Deixa eu voltar aqui que eu passei demais aqui, era para mostrar isso só no final. Controle das emoções, para você entender que sua carteira vai oscilar muito, seus dividendos vão crescendo normalmente. Falando de praticamente qualquer carteira, se você for pegar o próprio ETF de S&P 500, que a gente vai falar sobre os ETFs amanhã, vai você pegar um ETF de S&P 500, você vai ver que enquanto o ETF está lá rasgando para cima e para baixo, os dividendos anuais estão crescendo todo ano. Na crise do subprime, que o mercado desabou, os dividendos ficaram de lado. Tipo, 2008 repetiu 2007. Então, você ter essa ideia que sua carteira está gerando renda passiva, que essas oscilações são naturais, é muito importante. Por que eu bato nessa tecla? Porque você sabe, você tem aquele amigo. Você tem aquele amigo que entrou na bolsa lá em 2020 e saiu agora falando que bolsa é cassino, que bolsa que está com o dinheiro todo lá na renda fixa, vai esperar o momento da bolsa voltar. Mal sabe ele que quando ele piscar o olho, a bolsa já foi e ele já perdeu esse time, né? Eu tenho certeza que vocês têm esse amigo. Então, o terceiro pilar aqui do estoicismo relacionado ao mercado financeiro, a aceitação das incertezas. A gente aceita que existe incerteza em tudo na vida, não só nos investimentos, e a gente lida com essas incertezas pensando sempre no risco, sempre na gestão de risco da nossa carteira. Quarto pilar, desapego dos resultados e foco no processo.
que tem tudo a ver com essa questão da rentabilidade da carteira. Então as pessoas ficam olhando, meu Deus, Fábio, minha carteira ficou de lado esse ano. Só lembrando, né, essa carteira aqui, que eu mostrei para vocês, a minha carteira lá nos Estados Unidos, tá muito bonita aqui, com retorno de 316%, mas eu tô tampando o gráfico, depois você vai lá no meu feed e vê o gráfico bonitinho, ela tava batendo 450% e caiu para 316%. Foi uma queda, assim, bem expressiva, isso falando de mais ou menos 2 anos para cá. Então, se eu tivesse começado há 2 anos antes e olhado para cá, eu ia ver minha carteira caindo 50%, né? Então, reparem que você precisa ter um espaço longo de tempo e aprender a ir lidando com essas volatilidades naturais no mercado. Isso aqui é muito importante, tá? Porque quando você olha o gráfico dilatado é tudo muito fácil. Quando você olha com a visão míope, né, fechadinha ali, fica muito mais complicado. Lembrando, tá? O pessoal me perguntou muito. Esse gráfico aqui da minha carteira ele é só da rentabilidade, tá? Ele não considera os aportes que eu fiz. Ele é só a rentabilidade da carteira. Então, desapego dos resultados e foco no processo. O que é mais importante é você ter um processo de que você vai investir um valor X todos os meses em uma carteira que foi desenhada para o seu perfil de risco e para os seus objetivos pessoais. Quem estava na aula de ontem lembra que a gente deu o exemplo do projeto da casa, quando você vai construir. E focar nesse processo. O processo ele é muito mais prazeroso do que o resultado final, porque você vê muito mais resultado, inclusive, no começo do processo. Se você ainda não investe, você começar a investir, já faz uma diferença gigantesca. Eu tenho certeza que para essa minha aluna, quando ela começou ali atrás, o melhor foi ela ter saído ali de um dividendo de 300 por mês para R$1.000 do que agora, que está ali em 6 mil, né? Ela está vendo que está crescendo. Então, reparem como é importante focar no processo, né? E não no resultado final. Porque o processo depende só da gente. Não depende mais de ninguém. E eu bato muito nessa tecla que você precisa trabalhar mais e melhor para você conseguir investir mais. Isso também vai fazer toda a diferença no longo prazo, você investir valores maiores. Mas se você não tem uma metodologia de construção de patrimônio, você nunca vai conseguir construir o seu patrimônio e gerar, né, ter uma riqueza ali construída. E o último é prudência e gestão de risco. O assunto prudência e gestão de risco a gente vai tratar em bastante detalhes nas próximas aulas, mas eu queria já trazer alguns pontos aqui importantes, tá? Eu peguei esse gráfico daqui, que ele mostra os piores resultados dos IPOs recentes que a gente teve na bolsa aqui no Brasil. E por que eu trouxe esse gráfico? Porque eu queria chamar um tópico, né, dentro desse subtópico aqui da live, que é o fato de que evitar erros é mais importante do que ter grandes acertos, tá? Se você, né, o próprio Charlie Munger fala isso, ele fala, olha, a gente não faz nada demais, a gente só não é tão burro quanto a grande média das pessoas, a gente tenta não ser tão burro quanto a maioria, e isso fez a gente sair super bem no longo prazo. Então, você pensar em evitar cometer erros na sua carteira é tão ou mais importante do que você focar em ter grandes acertos. E olha que interessante, as pessoas muitas vezes tentando ter grandes acertos cometem grandes erros, né? Então, por que eu peguei essas empresas aqui? Essas empresas, elas mostram eu peguei uma tabela, né, que mostra a evolução, o retorno que a gente teve dos IPOs. Deixa eu virar a tela aqui para vocês, só para mostrar, peraí. Para vocês entenderem de onde que veio essa imagem, tá? Toscão aqui mesmo, mas vamos embora. Aqui no Excel, né, essa tabela que eu mostrei para vocês é só essa parte de baixo aqui, tá? E os aqui são os IPOs que a gente teve na bolsa aqui do Brasil em 2020 e 2021. Qual o retorno das ações até hoje, né, dessas ações. E a gente teve aqui algumas empresas performando bem, né, e tudo mais, mas a maior parte dos IPOs a gente vê retornos muito, muito, muito ruins. Então, o que acontece? Uma coisa que eu sempre bati muito na tecla aqui para vocês. Evitem IPOs, evitem empresas que estão entrando na bolsa agora. Como o seu foco é construção de patrimônio, por que você está entrando numa empresa agora que tem muito ainda para se provar no mercado, sendo que você tem uma cesta gigantesca de empresas que estão há décadas no mercado, consolidadas, de forma madura. Comece por essas empresas. Não que você eventualmente não possa entrar num IPO. Eu mesmo entrei no IPO da XP, valor bem pequenininho também, mas ficar indo atrás da próxima grande oportunidade normalmente é um erro certo, e isso acontece muito na época dos IPOs. Normalmente as empresas, por que as empresas fizeram, por que a gente viu tanto IPO em 2020 e 2021? Alguém tem um chute? Coloca aí nos comentários.
Assim, quem investe há mais tempo, vamos botar quem investe de 2015 para cá, não viu quase nenhum IPO em 2015, nenhum em 2016, nenhum em 2017, nenhum em 2018. Aí em 2019 começaram a aparecer alguns IPOs ali, 2020, 2021 foi IPO atrás de IPO. Por que que isso aconteceu? Taxa de juros baixa, né? O Vitor colocou aqui. Então as pessoas tudo desesperadas ali, vendo a renda fixa delas rendendo 1% ao mês, inflação de pandemia batendo, IGPM batendo 30%, IPCA batendo 2 dígitos. E a galera ligando, investe aqui na próxima grande oportunidade, empresa fazendo IPO, a galera sai enfiando dinheiro sem saber o que está acontecendo, né? E pegando esse gancho da parte comportamental que o Robert Shiller traz, a parte dos IPOs ela é muito bem evidenciada e de uma forma bastante extensiva na academia. Existem vários papers que mostram que não só no Brasil, no mundo inteiro, IPOs são negócios ruins, na média, né? Igual a gente viu aqui os dados agora. Então, evitar IPOs é um ponto que já vai te ajudar demais. Ah, eu gostei muito dessa empresa, bota lá um pouquinho, né? Sem grandes expectativas. Mas, então evitar erros é mais importante do que ter grandes acertos, e um dos erros que eu trouxe aqui para vocês é evitar IPOs de uma forma geral, tá? Eu, pessoalmente, gosto, né? No caso da XP eu não fiz isso, mas eu gosto normalmente de esperar uns 2, 3 anos de bolsa. A empresa fez IPO, espera uns 2, 3 anos, ver como é que a coisa tá e vamos embora. Mesmo porque, por que isso acontece nos IPOs? Primeiro que acontece no momento de juros muito baixo, e segundo, que as empresas elas se preparam para o IPO, elas ficam ali alguns anos ficando de uma forma extremamente enxuta, enxugando custo, despesa de uma forma quase não sustentável para vir para o IPO com os melhores números possíveis. Isso acaba não se mantendo ali no curto, médio prazo. Tá? É por isso que os IPOs eles não performam tão bem, essa explicação acadêmica para isso. Então, beleza, evitar IPOs já é um grande passo, evitar empresas que são muito, muito recentes na bolsa. Ou nem mesmo evitar, né? Ter um percentual bem pequeno e entender que essas empresas inerentemente têm muito risco. Pelo menos nos primeiros anos. Segundo tópico que eu trouxe aqui, evitar empresas muito endividadas. Como o próprio Peter Lynch diz, é muito difícil você quebrar uma empresa que não é endividada. Quando a empresa não tem dívida, ela arrumou o operacional, tá tudo certo. Quando a empresa tem muita dívida, o operacional começa a piorar. Porque o que é importante entender? Todas as empresas passam por ciclos de resultados. Resultados melhores, resultados piores. Falamos sobre isso na live de ontem, né? Os ciclos também valem para as empresas. Então, enquanto o mercado imobiliário está em baixa, às vezes o segmento de tecnologia está decolando e assim por diante. Só que quando esse mercado está em baixa, os resultados da empresa pioram, a parte operacional dela piora. Se ela está muito carregada de dívida e é obrigada a pagar os juros da dívida, é muito mais difícil ela conseguir se reestruturar. Então, sempre evitar as empresas muito endividadas. Eu não mostrei para vocês, mas eu vou aproveitar para mostrar que essa é exatamente uma das teses. Deixa eu puxar aqui. E até o que eu ensino para os alunos do Dollar Masters na hora de estruturar a carteira de REITs. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu printei, mas eu não estou achando. Essa carteira aqui, ó. Essa daqui foi a performance da minha carteira. Aquela carteira foi só a carteira de ações que eu mostrei inicialmente. Essa daqui foi a carteira de REITs. Então repare que os REITs lá nos Estados Unidos, da minha carteira, deu 159% de 2016 para cá, versus quase 100% ali dos fundos imobiliários, tá? Que é o IFIX. Ah, Fábio, mas não é justo comparar com o IFIX, né? Tudo bem, não tem problema. A gente compara com o índice de REITs. Vamos lá, cadê o índice de REITs aqui? O VNQ nesse período deu 76% de 2016 para cá. Que é essa linha em azul, tá? Isso aqui já está em reais. O retorno lá está em reais e aqui está em reais. Ou seja, a carteira ela deu quase que o dobro dos REITs. E o que eu ensino lá no módulo do Dollar Masters para meus alunos, que tem a ver com esse conceito que eu estou passando aqui para vocês, é o seguinte: se você evitar, né? O que a gente tem da teoria? Na teoria, no caso dos REITs, a gente tem que existem alguns fatores que são determinantes para os REITs performarem bem no longo prazo. Um deles é evitar REITs pequenos. Os REITs que são muito pequenininhos tiveram, historicamente, uma performance muito pior do que os REITs de tamanho médio e de tamanho grande. Inclusive, desses que tiveram a melhor performance foram os REITs de tamanho médio. Mas eu não gosto de focar no que deu certo, tá? Eu gosto de focar, de tirar o que deu errado. Então, cara, REITs muito pequenos eu nem olho, ou se eu for ter, vai ser um ou outro por um motivo muito específico com um peso pequeno.
Beleza, então evitar REITs muito pequenos. Segundo fator de underperformance dos REITs, que é sabido também, teoricamente, os estudos mostram que REITs muito endividados performaram muito pior do que REITs pouco endividados. Então vamos excluir os que são muito pequenos, vamos excluir os que são muito endividados. Pronto, só se você tivesse feito só esse filtro, já seria praticamente suficiente para você ter uma carteira que performou muito melhor do que o índice, né, como a minha. É óbvio que do que sobrou, eu ainda faço uma análise criteriosa ali e tudo mais, mas só de evitar o que a gente sabe que não dá certo, já faz sua carteira performar muito melhor. Então evitar grandes erros, tá? E no caso das ações, o terceiro tópico que eu trouxe aqui sobre o que evitar nos investimentos, quando a gente fala em construção de patrimônio na bolsa, é evitar empresas muito complexas, tá? Não existe nenhum estudo que mostre que empresas muito complexas performem pior do que empresas mais simples, mas as empresas são muito complexas, você vai ter uma certa dificuldade de ler os resultados, entender o que a empresa faz. E eu sempre gosto muito da frase do Charlie Munger, que ele fala sobre isso. Ele fala que ele classifica todas as empresas quando ele está decidindo que ele vai investir em 3 grupos. Sim, não e muito complicado, o que também é não. Então começou a analisar, o negócio está muito complicado de entender? Não, tem mais de 3 mil empresas listadas, para isso vai ficar quebrando cabeça, né? Então sim, o não e o muito complicado, que também é não. Então evitar empresas muito complexas, tá? Esse não é o assunto da live de hoje, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente evitar, para corroborar essa questão de prudência e risco, né? E o fato de que evitar os erros é mais importante que os acertos, mas a gente vai ter lives específicas sobre seleção de ações, o que a gente tem que observar, principalmente na live do Philip Fisher, do Peter Lynch, do Munger e do Buffett, tá? Então, por enquanto, a gente está criando aqui um alicerce. Gustavo mandou, o MPW não entra como muito endividado. Não, a dívida dele foi subindo ao longo do tempo, tá, Gustavo? Isso também você vai considerando ao longo da sua carteira, como é que você vai fazendo essa gestão. Os REITs o SL Green, o Vornado também ficaram muito endividados porque o resultado deles pioraram. Então você tem que ir acompanhando isso e tomando as decisões ao longo do tempo. Mas o MPW nem é tão endividado assim na minha avaliação. Então, estratégias, né? O nosso próximo tópico aqui da live. Estratégias para se preparar. Bom, vamos lá. Estratégias para se preparar para diferentes cenários, né? Quase um trava-língua. Então, exploração da diversificação como uma estratégia-chave para mitigar os riscos e proteger o patrimônio foi o assunto da live de ontem, tá? E sempre ter, pessoal, na cabeça que o investidor de sucesso de longo prazo, né, o holder, ele sempre pensa antes como que ele pode se proteger e quais riscos ele está exposto naquele investimento, antes de quanto vai ganhar. Porque o retorno de um investimento, e eu vejo isso muito comum assim também no mercado de private equity, né, quem tem empresa, quer captar investidor, você só tem um cenário otimista de quanto você pode ganhar e você não avalia os riscos daquele ativo, daquele investimento. Então, pensar sempre em risco é fundamental para você conseguir mitigar os erros e tomar decisões mais inteligentes. Então, lembrem sempre disso. E dentro disso, eu vou aprofundar aqui um pouco mais um tópico que a gente pincelou na aula passada, que é a estratégia, a abordagem de investimentos bottom-up dentro desse cenário como um todo. Então, a gente tem 2 tipos de abordagem quando a gente fala de investimentos. E essa abordagem, top-down e bottom-up, ela também é utilizada para gestão de empresa, tem várias outras aplicações, tá? Mas quando a gente fala de construção de patrimônio e de construção de portfólio, a estratégia bottom-up, que é essa de rosa, ela é muito mais eficiente na minha avaliação. Tá? O que são essas 2 estratégias? As 2 estratégias consistem da gente tentar dar relevância maior ou menor para o macro ou para o micro. Então, uma estratégia bottom-up, pirâmide rosa, o que ela leva mais em consideração? As companhias que estão ali na base da pirâmide, né? Então, leve em consideração muito mais as companhias, depois eu vou me preocupar com o setor, depois eu vou me preocupar com o macroeconômico, né? E o top-down, ele faz exatamente o contrário. Ele se importa muito mais com a economia, depois ele se preocupa com os setores, depois ele vai se preocupar com a empresa que está ali dentro, né? Então é como se fosse assim, quando eu for montar uma carteira de investimentos top-down, que é essa linha, esse triângulo azul,
que é o que a gente não vai tentar fazer, o que o investidor que tem essa abordagem tenta fazer? Ele tenta ver qual que é o cenário macro, dentro do cenário macro, tanto nacional quanto internacional, qual que ele deveria se expor mais, pelos motivos e métricas que ele utilizar. Depois, ele vai se preocupar com quais setores vão se beneficiar mais dentro dessa projeção que ele fez, dessas expectativas que ele fez, e depois ele vai escolher as empresas que estão lá dentro. Agora, reparem que dentro dessa linha estoica e de tudo que a gente conversou aqui sobre o universo ser imprevisível, caótico, o mercado, os ciclos serem impossíveis de serem descobertos, o fato de você investir todos os meses ser muito mais importante do que você acertar os ciclos, faz muito mais sentido ter uma abordagem contrária, que é a abordagem bottom-up. A abordagem bottom-up é a seguinte: olha, eu não consigo controlar o macro da economia, eu não controlo os juros, eu não controlo o ciclo econômico, eu não controlo o câmbio, eu não controlo o crescimento econômico, PIB, isso está tudo fora das suas mãos. E isso é muito imprevisível, muito imprevisível. Então eu vou ignorar isso, não vou dar tanta importância para isso. Os setores que vão se beneficiar mais ou menos em função disso, você também não tem tanto controle. A partir dos setores, a gente consegue, o que a gente consegue extrair de informação? Setores que naturalmente são mais resilientes e menos resilientes. Setores que são mais previsíveis e menos previsíveis. Setores que têm mais risco e setores que têm menos risco. Aí sim, você pode até selecionar, olha, eu não quero ter tais setores, eu não quero ter empresa de commodity, eu não quero ter Vale, Petro, construção civil, são empresas muito cíclicas, eu não quero ter esse tipo de risco na minha carteira. Tudo bem, você pode excluir um setor ou outro por causa disso. Mas na hora de escolher as companhias, é isso que importa, porque isso está no nosso controle, você consegue escolher boas empresas. A gente vai falar ainda nas próximas lives sobre vantagens competitivas, pegar alguns frameworks que eu acho interessantes dentro de vantagens competitivas, análise de resultados, como observar o resultado das empresas, o que a gente tem que observar na hora de selecionar uma ação. Mas reparem que eu estou falando isso para vocês para mostrar exatamente por que a gente vai falar sobre isso, por que isso é tão importante. Para quem não estava na aula de ontem, a gente falou, a estratégia de um investidor de longo prazo é simplesmente estar posicionado na maior quantidade de boas empresas que a gente conseguir dentro da maior parte dos setores. Eu, pessoalmente, nem gosto de evitar especificamente setores da economia. Eu sempre tento ver se existem boas empresas que me agradam dentro de cada um dos setores. Tá? Então, a estratégia da pirâmide rosa, que é a bottom-up, ela se casa perfeitamente com a frase da nossa live, que a frase do Robert Shiller: não é possível prever o futuro com certeza, mas é possível se preparar para os diferentes cenários. Então, se eu tenho uma boa empresa, uma boa construtora, se eu tenho uma boa mineradora, que seja uma empresa siga, se eu tenho uma boa empresa de petróleo, se eu tenho uma boa empresa do setor de saúde, de medicamentos, se eu tenho uma boa empresa de varejo, se eu tenho uma boa empresa de alimentos e bebidas, se eu estou posicionado em boas empresas em todos os setores, e eu sei que os setores são cíclicos, eu vou me sair melhor do que a média de mercado no longo prazo. E eu vou ter o crescimento da minha renda passiva exponencial, conforme a gente viu anteriormente. E é aí que entra a importância da análise fundamentalista, da análise dos resultados da empresa, quando você vai investir para o longo prazo. Apesar disso, assim como eu falo com os meus alunos no Dollar Masters, a gente tem módulos específicos para tudo lá dentro, mas você pode montar uma carteira de longo prazo só com ETFs, por exemplo. Tá? A gente vai falar sobre isso amanhã e também a gente vai falar sobre isso na aula do Eudine Fama. Tá? São 2 aulas que a gente fala só sobre ETFs. Mas quando você vai investir em ações para o longo prazo, é importante você analisar os resultados das empresas, você saber selecionar bons negócios. O que a gente busca na bolsa é sempre a pergunta: qual empresa que eu vou ser sócio? Por qual motivo? Às vezes as empresas caem no seu colo. A própria Tesla caiu no meu colo porque lá em 2018 eu fui num casamento de uma amiga da Laura, que morou lá em Dallas. A Laura morou em Dallas durante muito tempo, e eu fui para um casamento dela, lá em 2018, a gente foi a família toda, eu estava passeando no shopping, vi uma loja da Tesla, entrei lá, vi os carros, dei uma olhada lá nas ações da empresa, a empresa estava bem mal na época, era um turnaround assim, bem agressivo, a empresa quase fechando capital e tudo mais, aquela bagunça. Analisei os dados, li, comecei a montar uma posição pequenininha e virou uma posição grande hoje na minha carteira, e uma posição que deu super certo. Às vezes as empresas caem de paraquedas. Quando eu comecei a investir em 2015 nos Estados Unidos, uma das primeiras empresas que eu fui analisar foi Chipotle, que na época eu estava negociando a 200 e poucos dólares, estava passando por uma situação um pouquinho mais complicada também. Eu analisei a empresa, obviamente, e hoje, deixa eu ver quanto que está aqui.
E hoje as ações estão $2.000 cada uma, né? Ó, virou quase uma 10-bagger na minha carteira. Porque foi em 2015 aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 2014, 2015. É porque ela não tava... Tava mais ou menos ali $450, depois caiu para 300, $255, depois subiu. Então, assim, também era uma empresa que eu simplesmente... e essa abordagem ela é muito bem tratada pelo Peter Lynch, a gente vai falar sobre isso na aula dele, onde ele fala que você, no seu dia a dia, consegue tomar boas decisões de investimentos das empresas que você consome, que você é cliente, né? As próprias ações da Apple seguem essa lógica também e tudo mais. Então, a análise fundamentalista ela é muito importante, a análise dos fundamentos da empresa quando a gente vai selecionar essa carteira para o longo prazo, e a gente vai aprofundar isso nas próximas aulas, tá? E um outro ponto aqui, para a gente fechar esse tópico da live, é que é muito mais importante e mais fácil, tá, ter boas empresas do que acertar o preço de entrada e o preço de venda em qualquer ativo. O Charlie Munger também tem uma frase que descreve muito bem isso, que eu não poderia concordar mais, que ele fala, olha, os grandes ganhos de longo prazo, eles não estão na compra de um ativo, eles não estão na venda de um ativo, eles estão na espera. Então, você comprar boas empresas e estar posicionado nelas no longo prazo, é isso que vai te enriquecer. Não é você ficar comprando uma ação que está R$15 porque o valor justo dela é 22, segundo N possibilidades futuras, né? Ou não é você comprar uma empresa, deixar de comprar uma empresa que está negociada a 30 porque supostamente o valor justo dela é 20, né? Sendo que a gente ainda vai tratar sobre eficiência de mercado, né? Porque isso não existe na prática. Mas mesmo que existisse, é muito mais importante e mais fácil você estar investido em boas empresas do que você se importar com detalhes muito pequenos, tá? Então os grandes ganhos não estão na compra ou na venda. E eu queria trazer aqui alguns exemplos, né? Eu já trouxe um anteriormente. E eu tô achando bem legal, quem quiser me mandar no direct também, quem não for meu aluno, porque esses prints que eu tô mandando aqui para vocês, eu pedi hoje de tarde no grupo dos alunos, alguns alunos me mandaram, da evolução das carteiras, né, deles. Quem quiser me mandar, eu postei hoje lá nos stories para vocês me mandarem o depoimento de vocês também aqui por direct. Mas o que eu queria trazer, alguns exemplos aqui, né, para exemplificar, e eu tô aqui em cima de novo, mas essa tabelinha aqui mostra os proventos por ano que esse meu aluno recebeu. Então veja só, em 2018 ele provavelmente começou a investir pouco na bolsa, o que está certo. Ele recebeu R$27 de dividendo, né? Em 2019, 1.400, em 2020, 5.000, em 2021, 14.000. Foi só... multiplicou por 5, depois multiplicou por 3, depois dobrou. Né? E agora em 2023, a gente está no começo do ano, ele deve bater provavelmente ali uns 40.000 de renda passiva de provento. Então, é normal esse efeito, né? A gente começa recebendo pouco, e isso daqui são só os primeiros anos, né? Pensa essa carteira de investimentos daqui 20, 30 anos, o estrago que não vai estar fazendo. Ele também mandou esse gráfico aqui ele não dá para ver muito bem, mas é o mesmo gráfico, né? Começando ali no ano de 2000, ele começou em 2018, né? Finalzinho de 2018. Então repare que os primeiros meses ele quase não recebeu provento, 2018, 2019, aí 2020 começou a crescer mais, 2021 mais. Teve um mês aqui, ó, em dezembro de 2022, que bateu R$5.000, né, de renda passiva. E de novo, olha que legal, bem diversificado, né? Essas barrinhas representam quanto que ele recebeu de dividendo em cada mês, então cada barrinha é um mês. E vejam que dentro de cada barrinha a gente tem uma quantidade grande de cores que são os ativos que pagaram aqueles dividendos, né? A gente busca uma carteira nesse sentido. O próximo aqui que eu tinha separado era daquela minha outra aluna que começou ali também em 2020, recebendo R$300 e hoje está recebendo ali 5, 6 mil de renda passiva por mês. E repare, essa carteira aqui ela é só de ações nos Estados Unidos, ações no Brasil, REITs, fundos imobiliários. E a maior parte da renda dela aqui está vindo de fundo imobiliário e de ações meio a meio, Brasil e Estados Unidos, né? Eu imagino que ela tenha começado no exterior um pouquinho depois. Mas começou recebendo R$300 por mês e hoje está recebendo quase 6 mil, né? Bateu ali 6.500, 6.700. Vamos ver mais alguns exemplos que eu separei aqui, que eu acho que pode ser interessante. Esse aqui também é bem porrada, não vai dar para vocês lerem direito, tá? Mas o começo do gráfico ali, ele é agosto de 2019 e o final do gráfico aqui é maio de 2023. Então esse aluno aqui, ele começou recebendo R$90 por mês, R$200, 760 ali nos primeiros meses, 1.200, 1.900.
e chegou a bater ali em dezembro de 2022 R$16 mil, né? Então reparem que começa devagar mesmo, essa exponencial ela vai acontecendo nos primeiros anos. Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa relevante. E o que eu quero trazer aqui também, um outro exemplo, né? Deixa eu ver se eu trouxe. Também aqui foi um outro aluno, né? Ele começou ali recebendo 200 e poucos reais em setembro de 2022, 2021, e hoje está recebendo ali 4, 8 mil. É óbvio que nessa evolução, tá? Ele teve um aumento de aporte, ele foi aportando todos os meses. Ele não fez um único investimento ali e segurou. Então ele está construindo o processo da bola de neve. No começo é muito importante, quanto mais você conseguir investir, melhor. Mas repara que de setembro de 2021 ele recebia R$250, maio de 2023 bateu 8.418, que é essa barrinha maior aqui do final. Então isso acontece, só que leva tempo, né? Por isso que investir em bolsa não é ficar rico do dia para a noite. É você ficar rico e construir patrimônio ao longo dos anos. E o melhor exemplo de todos, em relação a construção de patrimônio na bolsa, é desse senhor. Quem conhece esse senhor da foto? Quem conhece esse senhor do aporte? Deixa eu parar de falar um pouquinho aqui, senão daqui a pouco eu não tenho mais voz. Quem conhece? Esse cara, a Joana acertou aí, zelador, o André falou, lenda. Esse cara, e reparem, tá? Todos esses exemplos aqui dos meus alunos eu trouxe porque eles me mandaram, mas eu quero compartilhar também os de vocês. Então, se você tem essas informações dos dividendos, me manda no direct, eu vou postar nos stories hoje. Mas eu pedi para meus alunos porque é quem tem eu tenho um contato mais próximo, né? E são pessoas que eu sei que aplicam o método de investimentos que eu ensino. Mas o que é interessante, e falando aqui do Ronald Reed, é que dentro desses exemplos que eu dei aqui dos alunos, cara, tem engenheiro, tem dentista, tem empresário, tem advogado, tem servidor público, tem técnico de TI. São pessoas que não têm absolutamente nenhum conhecimento técnico e nenhuma formação, pelo menos na área, né, de acadêmica. Então é isso que eu acho mais legal da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores ela é extremamente democrática nesse sentido. Né? Qualquer pessoa consegue construir patrimônio. A pessoa fala que é o zelador do livro Psicologia Financeira. Eu acredito que sim. Eu acho que lá no Psicologia Financeira ele fala do Ronald Reed. Galera, o Ronald Reed, que é esse senhor, ele faleceu com, acho que 90 anos, 90 e poucos anos. E para surpresa da família dele, ele deixou um patrimônio de 8 milhões de dólares. E ele trabalhava como zelador de uma loja, de uma dessas redes de varejo, né, tipo uma Macy's da vida. Ele era zelador, faxineiro, cuidava ali da loja e tal, e tudo mais, meio que supervisor. E ele simplesmente gostava de investir em ações e começou a investir em ações muito cedo, foi comprando um pouquinho ali com o salário dele e terminou a vida com 8 milhões de dólares. 8 vezes 5, se eu não estiver errado, é 40, né? Engenheiro que não sabe fazer conta, mas é isso. 8 vezes 5, 40 milhões de reais, né? Você tem muitas pessoas hoje que têm salários muito maiores do que esse zelador tinha e que não tem um patrimônio de 40 milhões de reais, né? Porque essas pessoas simplesmente não investiram. Então é óbvio que esse exemplo do Ronald Reed, ele é um exemplo extremo porque ele fazia um aporte muito pequenininho. Imagina quanto que ele conseguia juntar sendo zelador de um prédio, né? De uma loja. Então ele tinha provavelmente um salário muito baixo ali, mas ele ia poupando todos os meses, e no final da vida ele terminou com 40 milhões de reais. É óbvio que se você tiver um salário maior, você aportar mais, esse resultado vai vir muito mais rápido. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção aqui também para essa imagem é que as empresas que ele investia eram empresas tipo assim, meio que ridículas, entre aspas, assim, alocações meio óbvias, vamos botar assim. Então ele tinha quase $500 mil em ações do Wells Fargo, que é um banco, provavelmente devia ser o banco que ele usava, né? Da Procter & Gamble, P&G, que está dentro da nossa casa, se você for lá na sua despensa, você vai achar algum produto da Procter & Gamble, da Colgate, né? Marca de pasta de dente, American Express, bandeira de cartão, então assim, Johnson & Johnson,
Então, ele investia em empresas basicamente óbvias, tá? E ele investia em praticamente umas 40 empresas diferentes, que esse gráfico aqui não mostra. Então, ele fazia alocações óbvias, colocava um valor pequenininho, terminou com um patrimônio gigantesco. Isso daqui é o suprassumo do buy and hold para mim, é esse cara, né? Porque ele conseguiu atingir esse resultado sem conhecimento técnico profundo. E beleza, o Buffett ele é totalmente fora da curva, mas ele estudou, ele se formou, fez MBA em business, é um cara muito bom, mas que tinha um alicerce muito grande. O Peter Lynch também é um cara que eu admiro muito, porque ele era formado em História e em Psicologia, né? Então ele também não tinha formação acadêmica do mercado financeiro e teve uma performance absurda. E o Ronald Reed ele é o exemplo extremo disso, né? É um patrimônio muito expressivo, 8 milhões de dólares, nem quem mora nos Estados Unidos e quem tem muita grana, às vezes consegue juntar esse dinheiro. Então esse cara, ele é completamente fora da curva. O Gustavo falou, esse cara é inspiração, tem uma carteira entediante igual a minha. Perfeito, cara, no buy and hold, é por isso até que eu gosto de fazer aportes semanais, para você ter uma dinâmica ali do que fazer, né? Nem que seja para você abrir o home broker e comprar uma ação. Porque, de fato, investir é igual ficar vendo a grama crescer. Você vai plantar ali umas árvores e vai ficar vendo crescer. Você vai cuidando ali do seu jardim, mas é uma coisa muito lenta. É uma coisa entediante, né? E é assim que tem que ser. E pra gente começar a concluir nossa live, estamos aqui com 1 hora, conforme eu prometi pra vocês. Acho que a principal conclusão que a gente pode tirar aqui da live é que a gente não pode controlar o futuro, mas podemos preparar para ele, né? E além disso, né, falando de futuro, uma coisa que eu acho que é muito motivacional é que o tempo vai passar de qualquer forma, né? Eu voltei para academia depois de ficar muito tempo sem ir para academia. Quem me acompanha nos stories deve ver que eu posto sempre. Comecei no final do ano passado, né? E muitas vezes a gente fica procrastinando começar uma atividade ou até manter a disciplina naquela atividade. Mas uma coisa que me incentiva muito é saber assim, olha, o tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui um ano, o tempo vai passar, né? A gente não tem controle sobre o tempo. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é navegar sobre a vida, né, saber que o tempo vai passar, tomando as melhores decisões possíveis, os melhores hábitos possíveis, e inclusive investir para um longo prazo. Então, lembre sempre que o tempo vai passar de qualquer forma. E lembrar que uma estratégia de carteira de ações diversificada gera renda passiva recorrente exponencial. Lembrem dos gráficos dos dividendos, da renda passiva. Eu não gosto de bater tanto nessa tecla, porque faz com que as pessoas fiquem muito viciadas em comprar só empresa de dividendo e deixa muita coisa boa de crescimento de fora. Mas mesmo as empresas de crescimento, elas pagam dividendos, né? Então, se você for acompanhando ali a evolução dos seus proventos de uma forma não muito neurótica, você vai ver esse efeito exponencial e constante. Então, às vezes, você se apegar a isso é muito mais importante, né, vamos botar assim, do que você ficar vendo ali as oscilações da sua carteira no curto prazo. E eu também incentivo vocês, para a gente fechar essa aula, incentivo vocês a colocarem em prática os conceitos que a gente discutiu aqui hoje. Pegue isso que você aprendeu aqui hoje e implemente na sua carteira de investimentos. Isso é muito importante. Na aula de amanhã, eu já queria te fazer um convite, se você está aqui até o final e você gostou, muito obrigado, e peço até para você compartilhar depois esse conteúdo aqui com alguém. Mas na aula de amanhã, o que a gente vai ver? A gente vai ver a estratégia de investimentos do John Bogle. O John Bogle, e eu vou até fazer um spoiler aqui para vocês, tá? O John Bogle ele foi o criador da Vanguard, que é a maior administradora, né? Hoje é uma das maiores administradoras de ETFs. Então vamos entender como investir em ações de uma forma simples, descomplicada e que vai te gerar resultados muito bons no longo prazo utilizando esse veículo que é o ETF, tá? Com exemplos práticos também. E a frase dele que a gente vai se inspirar é: invista em um portfólio diversificado de baixo custo e fique com ele ignorando os ruídos de mercado. Quando a gente vai para os ETFs, né, o ETF ele te garante necessariamente a mesma performance desse gráfico de ações aqui, porque ele simplesmente vai replicar o mercado. A gente vai falar como estruturar uma carteira de ETFs para o longo prazo. Eu pessoalmente gosto de ter ETFs junto com o stock picking, mas a aula de amanhã é especificamente só sobre ETFs.
Depois a gente vai ter uma aula do Howard Marks. O investimento bem-sucedido é mais sobre ter uma visão correta e menos sobre ter uma visão diferente da maioria. Isso é o assunto da aula de depois de amanhã. Muitos investidores pensam que para você ter bons resultados, você tem que pensar diferente da maioria. Então, ser totalmente contrarian, né? Se todo mundo acha essa empresa boa, eu não vou investir. Se todo mundo acha essa empresa ruim, eu vou investir. Então, investir por longo prazo não é sobre isso. É mais sobre você estar certo, independente do que as pessoas pensam, do que de fato se basear em cima do que a maioria pensa. Próxima aula vai ser sobre o Gini Fama. A maneira mais fácil de se tornar rico é investir em um mercado de ações eficiente e esperar pacientemente. A gente também vai falar sobre Factor Investing dentro da estratégia do Gini Fama, que é baseado no paper que gerou o prêmio Nobel para ele, que é uma forma que você investe que historicamente gerou uma relação de risco e retorno estratosférica. É uma forma que eu invisto também na minha carteira, que vocês viram, boa parte desse resultado veio da estratégia do 5 Factor Model, que a gente vai abordar na aula 6. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o Bill Miller. O Bill Miller é um cara que nem todo mundo conhece, mas é um investidor de sucesso também lá nos Estados Unidos. E a frase dele que a gente pegou para inspirar o conteúdo dessa aula vai ser: se você tem uma perspectiva de longo prazo em um ativo, você está automaticamente em desacordo com a multidão. A maioria dos investidores não pensa no longo prazo, a maioria, nem diria dos investidores de pessoa física, tá? Os investidores institucionais também têm uma visão muito curto prazista e isso custa muito caro no longo prazo. Então, entender como que essa perspectiva de longo prazo influencia na nossa carteira. A próxima vai ser do Peter Lynch, obviamente não poderia ficar de fora. Os melhores investimentos são frequentemente os mais simples. Então, investir de forma simples muitas vezes vai tirar mais resultado que investir de forma complexa. Vão abordar toda a estratégia do Peter Lynch nessa aula. Depois a gente vai ser a aula sobre a estratégia de investimentos do Warren Buffett, baseado na frase: alguém só está sentado em uma sombra hoje, pois alguém plantou uma árvore há muito tempo atrás. Vão abordar a estratégia de investimentos do Buffett, falar um pouquinho da estratégia dele e também da história, de construção de um retorno estratosférico que ele fez na Berkshire, que é a empresa dele. Penúltima aula vai ser do Philip Fisher, que é um investidor que eu admiro muito também. Tem muita gente que não conhece, mas ele é um investidor mais de ações de crescimento, onde ele fala que o investidor de sucesso não é aquele que possui os maiores acertos, mas sim aquele que evita cometer grandes erros. A gente falou um pouco sobre isso hoje, mas a gente vai usar nessa aula todo o framework de análise de ações do Philip Fisher, tá? Vai ser a nossa penúltima. E a última, sabedoria do Charlie Munger, né? Os grandes ganhos não estão na compra ou na venda de um ativo, mas sim na espera, onde a gente vai aprofundar a metodologia de investimentos do Charlie Munger. Beleza? E no final das aulas a gente vai abrir as inscrições para o Dollar Masters, que é o meu curso. E conforme eu falei nos stories hoje mais cedo, né? Quem acompanha os lançamentos dos meus cursos aqui, eu já estou na 13ª turma do Dollar Masters. Eu não fico insistindo muito para as pessoas comprarem o curso, fazendo grandes pitches de vendas ou usando muitos gatilhos mentais, porque aqui na nossa empresa a gente foca muito no nosso produto e a gente tende mais a querer pegar a pessoa que está vindo abraçado com a gente na nossa ideia sem gerar muita persuasão, né? A gente entende que o Dollar Masters é um curso que simplesmente não tem nada igual no mercado, igual a ele. Todo o meu conhecimento prático está lá. A gente tem um acompanhamento muito perto dos alunos, mas a gente entende que muitas vezes não é o momento da pessoa, muitas vezes aquele investimento que a pessoa vai fazer ali, ela não tem condições, então a gente não quer que a pessoa use reserva de emergência para adquirir o nosso curso ou qualquer coisa do tipo, tá? Então a gente quer de fato as pessoas que compram essa ideia. E se você quer aprender a investir melhor, vem aqui nas aulas 8 horas da noite todos os dias, tá? Até lá, então a gente ainda tem 8 dias pela frente, que eu tenho certeza que os conteúdos que a gente vai trazer aqui vão te ajudar bastante a investir melhor pro longo prazo. E se lá no final você achar que faz sentido para você estar junto com a gente, eu tenho muita confiança no Dollar Masters, não tem nada parecido que chegue aos pés do Dollar Masters hoje no mercado, vai ser um enorme prazer ter você com a gente lá. Beleza? Então, pela nossa live de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Terminar igual os vídeos do YouTube. Deixe seu like, compartilhe com quem você acha que tem interesse. Isso ajuda demais aqui a gente. E eu vejo vocês amanhã, 8 horas da noite.